Oi, bonitas! Oi, bonitas! Oi, minhas bonitas! Tudo certo? E 10 anos depois eu continuo te dizendo: oi, minhas bonitas! Tudo certo? Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Vamos falar sobre pincéis, vamos falar sobre maquiagem para iniciantes. Muita gente usou esse período de quarentena para aprender alguma coisa nova. Eu gostaria de ter aprendido várias coisas novas. Enfim, e muita gente chegou aqui no canal nesse período, acho que justamente nessa fase de pesquisar, de repente querer direcionar sua energia para autocuidado, enfim, e por isso eu resolvi fazer um vídeo que não tem aqui no canal ainda, que é falando sobre pincéis para iniciantes. Este vídeo, gente, eu não fiz ele muito pensado não, eu não fiz roteiro nem nada, porque eu não queria que fosse um vídeo de jabá, né? Porque pra quem não sabe, eu tenho linhas de pincéis na minha empresa, na minha marca, na minha loja, que é a LF Pro, e eu não queria que fosse um vídeo de jabá, eu queria que fosse um vídeo bem instrutivo mesmo, pensando em quem tá chegando agora, tá meio perdido nesse universo, né? A verdade, verdadeira mesmo, gurias, é que não precisa de quase nada pra se maquiar, sabia? Essa necessidade de pincéis e o tipo de pincel tá muito relacionado à tua habilidade. E a verdade é que quanto mais imersa tu tá nesse universo de maquiagem, mais pincéis tu quer. Mas precisar mesmo, de verdade, é quase nada, sabia? Ó, vamos começar falando sobre pele, tá? Eu tenho aqui os pincéis de pele pra falar pra vocês. Cadê? Esponjinha também e tal. Eu tenho aqui, ó, um pincel de base, corte reto, cerda mais alongada, polido. Isso é bem importante, tá? Porque pra quem tá começando, às vezes, você jogar no pincel de base, os pincéis de base, normalmente eles são mais caros, os de boa qualidade, né? E aí tu vai comprar um pincel que risca, que não vai facilitar a tua vida. Então é importante que ele seja polido. Como é que eu sei se ele é polido, Lu? Normalmente os que são só tingidos, eles são bem mais baratos, tá? Mas tem muita gente que entra na maquiagem usando a mão. Então o pincel de base vai muito da tua necessidade relacionada à habilidade, né? Assim como a esponjinha também. Eu durante muito tempo usei a mão pra maquiar, então o pincel de base, eu ainda não falei do que é que tu precisa mesmo, né? Tô aqui te apresentando, enfim, e te dando uma orientaçãozinha, né? O lance da mão, guria, só tem que cuidar se tu tem pele oleosa, tá? Porque a mão vai esquentar o produto e, consequentemente, tu vai produzir mais oleosidade, tá? Então, um pincel, eu gosto mais desses pincéis de corte reto ou corte arredondado. Esses aqui saíram de linha da LF Pro, tá? Estão voltando agora daqui um mês, eu acho, daqui uns dias. Não sei quando é que tu tá vendo esse vídeo. Talvez já tenha até voltado. Enfim, do que aqueles em formato de língua de gato. Aqueles eu acho extremamente difícil e não acho prático, porque tu tem que vir com um pincel de polimento depois e tal, tá? Mas nada te impede de usar a mão. Então, facilita a vida, mas não é extremamente necessário. Pincel de pó também não é extremamente necessário. Ele faz diferença na maquiagem? Faz! Mas não é uma coisa que tu não vai conseguir maquiar se tu não tiver um pincel de pó, tá? Então pode deixar ele pro segundo momento. Já o pincel de blush, ele é necessário. Porque quando tu for aplicar o blush, tu já vai esfumar, enfim. E não existe outra ferramenta, por exemplo, a mão, esponjinha, que vai te dar um bom resultado. Então o pincel de blush, ele é um bom investimento, tá? Ele é necessário. O formato, eu gosto muito desse aqui do Kit Pro, porque ele é um formato que a gente chama de formato universal, tá? Como ele tem a cerda alongada, tu pode usar ele aqui pra fazer ele mais fino e esfumar um contorno mais preciso, ou tu pode usar ele fofo pra fazer acabamento, enfim, ele acaba sendo bem versátil. Eu acho mais versátil do que os pincéis de formato definido, sabe? Tipo, na diagonal, ou arredondado, ou pincel de iluminador. Eu acho ele mais universal, porque tu consegue fazer tudo com ele. Tu consegue esfumar um contorno mais escuro, tu consegue aplicar blush, tu consegue aplicar iluminador com ele. Então, um pincel de blush tradicional, eu acho que é essencial. Para os olhos, quantos pincéis para os olhos? 10? Um kit inteiro? Não, isso tu deixa pro teu segundo momento aí de apaixonada na maquiagem, quando tu estiver totalmente, tipo, né, envolvida nesse universo. Vamos lá, gurias. Ó, tu vai precisar com certeza de um pincel de esfumar, tá? Só que uma dica que eu te dou, que eu nunca vi ninguém falando muito sobre isso, mas eu acho muito importante tu entender qual é o tamanho do teu olho antes de escolher um pincel de esfumar. Se tu tem um olho pequeno, eu te aconselho a usar um pincel menor, mais estreito, com cerdas mais juntas, tá? Pode ser assim, pode ser assim, tá? Mas um pincel de esfumar, ele tem a cerda alongada, a ponta mais arredondada e ele é fofo.
ele é macio, ele não é duro, ele não é rígido, tá? E aí tem vários formatos. Tem esse aqui que é o chanfro côncavo, que eu gosto muito dele pra iniciante. Tá vendo que ele é na diagonal? Porque ele encaixa no côncavo e eu acho que facilita muito o esfumado. Pra quem tem pálpebra maior, pode investir num pincel maior também. Mas é bem importante ter essa consciência do tamanho do teu olho antes de comprar um pincel de esfumar, tá? Aqui então eu tenho quatro opções diferentes pra vocês, e aí o tamanho pode variar, é claro, né? Esse aqui também é legal porque ele é estreito, ó. Ele é um pincel de esfumar chato, então tu consegue também trabalhar bem o esfumado sem ficar com uma área toda. Tipo, pode acontecer se tu tem um olho pequeno, se tu pega um pincel muito grande, é que quando tu vai esfumar a pálpebra toda fica de uma cor só, por isso que o tamanho do pincel é bem importante. Então até agora temos um pincel de blush e um pincel de esfumar. 2 pincéis por enquanto. Outro pincel que eu acho que é essencial, e aí a gente vai falar de 2 tamanhos diferentes, tá? Então são pelo menos 2, eu acho interessante ter, que é o pincel de aplicação de sombra tradicional. Lu, mas eu posso aplicar com o dedo? Claro que tu pode aplicar com o dedo, tu pode aplicar com esponjinha, só que dá mais trabalho, entendeu? Tipo, eu acho que o pincel ele facilita a tua vida. Aí eu separei 2 pincéis de base de sombra aqui, ó, um grande e um pequeno. Por que um grande e um pequeno, Lu? Um pra te aplicar sombras mais claras e um pra te aplicar sombras mais escuras, pra fazer cantinho, pra fazer acabamento. Se tu pegar um pincel muito grande, tu nunca vai conseguir trabalhar acabamento. 2 pincéis de sombra para que tu tenha diversidade de trabalhar um só para sombras claras e não sujar ele com sombras escuras e vice-versa. E um pincel bônus, que eu vou te dizer assim, tu pode te maquiar sem ele, com certeza, mas eu acho que este pincel faz muita diferença no resultado da maquiagem, que é um pincel de precisão. É um mini pincel fofo. Para que ele serve? Para te esfumar a área abaixo dos olhos, para te esfumar um delineador que tu borrou, para esfumar o lápis, para fazer raiz de cílio. Então ele é um pincel que ele vai te ajudar a construir a maquiagem, como também vai te ajudar a salvar ela. Então seria o terceiro pincel de sombra. Por enquanto estamos em 5 pincéis, né? Um pincel de blush, um pincel de esfumar, 2 pincéis de aplicação de sombra e um pincel de precisão para fazer acabamento. Existem pincéis que vão se adaptar ao teu estilo de maquiagem, como por exemplo, pincel de sobrancelha. Ele não é 100% necessário, a não ser que tu seja, tipo, muito adepta de correção de sobrancelha, né? Então ele não é 100% necessário, mas depende muito do teu estilo de sobrancelha e do teu estilo de maquiar. Assim como o pincel de delineador. Ele não é 100% necessário, porque vai que tu usa canetinha delineadora, delineador líquido ou não usa delineador nenhum. Mas se tu é adepta de delineador em gel, ele vai fazer a diferença. Mas também não é extremamente necessário. Resumindo todo esse vídeo, gurias, eu nem pareço que eu fabrico pincéis, né? Que eu distribuo pincéis, que eu tenho pincéis, que eu tenho uma marca de pincéis, né? Por quê? Posso puxar o tapete pro meu lado, que eu tenho uma marca de pincéis, mas é que eu queria realmente exemplificar a coisa de um jeito muito, muito simples pra quem tá engrenando aqui agora, né? Porque tu não precisa de muita coisa pra fazer uma maquiagem, tu precisa apenas do necessário pro teu estilo de maquiar. Claro que pode variar um pouco, tem gente que só consegue aplicar corretivo com esponja, ou só consegue aplicar corretivo com pincel, né? Mas enfim, aí tu vai adaptar a tua necessidade. Mas tu não precisa ter um kit imenso, tu só tem que saber comprar os pincéis certos. Porque não adianta tu comprar um pincel e chegar em casa, é um pincel de esfumar que não esfuma. É um pincel de base que risca a minha pele. E aí tu tá botando dinheiro fora, né? Lá, só pra não dizer que eu não fiz o jabá, né? Lá na LF Pro a gente tem o kit Pro, que é um kit que não sobra e não falta nada, né? Aqui ele tem pó, blush, base, corretivo ou sombras cremosas, esfuma 1, esfuma 2, tem o chanfro côncavo, tem 2 pincéis de sombra, o pincel de base pequena, um pincel de batom que tu pode usar de base de sombra pequena, né? Que tu pode usar como delineador ou boca, e mais um pincel de precisão, tá? Tem link desse kit aqui no box de informações. Mas a verdade, gurias, é que Lu, não tô podendo investir num kit agora. Lu, eu quero me maquiar, mas sinto que faltam as ferramentas. Quais são as ferramentas? Este foi o objetivo desse vídeo e eu espero muito ter te ajudado. Agora me conta aqui embaixo, pra ti, qual é o pincel que não pode faltar. Eu te confesso que quando eu vou viajar, por exemplo, vou pra um lugar que eu sei que eu não preciso de uma super maquiagem, vou pra praia, faço uma necessaire pequenininha de maquiagem, eu coloco o meu pincel de base, que eu não fico sem, um pincel de blush, um pincel de esfumar e um pincel de precisão. Então, pra mim, essenciais são apenas 4 pincéis. Tu tem que descobrir quais são os teus essenciais. Certo? Me conta aqui embaixo quais são os teus essenciais que eu quero saber. A gente se fala muito em breve, no próximo vídeo eu tô de volta. Até lá!
Tchau!